O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, é os talentos do cristão. O texto de Mateus, capítulo 25. Quando nós falamos em talentos, provavelmente o que vem na sua mente são aquelas aptidões, qualidades especiais que Deus dá para as pessoas. Por exemplo, um tem um talento para jogar futebol, outro tem talento para tocar um instrumento, outro tem talento para pensar, falar publicamente, enfim, vários talentos. Então, quando falamos isso, você provavelmente pensa: qual é o meu talento? No que sou bom? Qual aptidão especial Deus deu para mim que me faz uma pessoa diferente? E se você está pensando que a pregação é isso, lamento te informar, nós não vamos falar dos seus talentos e dons especiais que só você tem. Eu não tenho dúvida disso, que cada um de vocês tem um talento dado por Deus, mas nós não vamos falar desse tipo de talento hoje. Nós vamos talvez pincelar sobre eles, mas o assunto aqui é outro. Então abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 25. O contexto de Mateus 25, que pega um pedacinho de Mateus 24, tem 3 parábolas extremamente importantes e com um tom de advertência. 3 parábolas que visam advertir os discípulos sobre algo. Eles estavam falando sobre a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda dele. O assunto era esse. E nesse ínterim, Jesus chega com uma nova perspectiva. Quero que você imagine a seguinte situação. Havia uma preocupação muito grande sobre quando seria essa segunda vinda de Jesus. Então a discussão deles era: quando será? O que eu tenho que olhar para ver no céu? O que vai acontecer? Enfim, aquela coisa toda que fantasiaram muito hoje em dia, virou até filme, né? Jesus não estava fazendo um roteiro de deixados para trás aqui não, você pode ter certeza disso. Mas eles estavam preocupados em quando. E Jesus chega e tira um pouco deles essa preocupação de quando e faz eles olharem para eles mesmos, na perspectiva da vinda de Jesus Cristo. É uma parábola de advertência sobre a segunda vinda. E o tom de Jesus, o assunto de Jesus é: olha, não importa quando não vai fazer muita diferença. O que importa é como você estará quando isso acontecer. Isso é o que realmente importa. Saber quando não vai fazer tanta diferença, mas estar preparado quando acontecer, isso sim vai fazer toda a diferença. Porque o tom dessas parábolas é: nós temos um tempo oportuno, nós temos o período de oportunidade, mas há de chegar um dia em que esse período vai acabar e a porta vai se fechar, como ele diz na parábola das 10 virgens, em que o Senhor vai prestar conta, em que o dia do Senhor vai acontecer. São expressões fortíssimas nesse texto. Agora, a separação aqui, ela não acontece só para aqueles que estão fora da igreja. Eu não quero que você pense que eu vou falar aqui para aquelas pessoas que negaram a Jesus Cristo, que estão fora da igreja, que não estão nem aí para Jesus. Eu quero falar para aqueles que, mesmo estando sujeitos a Cristo, mesmo estando no seio da igreja, participando das atividades e na cabeça deles entregues a Cristo, eles falharam no cumprimento das suas obrigações espirituais por negligência, falta de providência ou irresponsabilidade. Se você olhar no capítulo 24, no versículo 45, começa o nosso pensamento. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões.
o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois Jesus começa falando assim: o reino dos céus, quando o dia acontecer, a expressão mais adequada é quando o dia chegar, vai ser mais ou menos assim, 10 virgens estavam esperando o noivo. 5 delas eram prudentes, 5 eram nécias. As prudentes, elas tinham a sua tocha na mão e elas tinham um pouquinho de óleo, com o qual elas borrifavam aquela tocha para que ela não se apagasse. Essas eram as prudentes. As nécias não. Elas levaram só uma tocha e não levaram óleo o suficiente. O noivo demorou para chegar. O noivo estava demorando. Quando deu mais ou menos meia-noite, antes da meia-noite elas dormiram. E meia-noite escutou um grito assim: eis o noivo! Aí elas levantaram correndo e tal. Mal deu tempo de acender ali as tochas. As prudentes tinham óleo para acender as suas tochas. As negligentes, as imprudentes não. E elas disseram: nos dá um pouco do seu óleo, dá um pouquinho para a gente acender também. E elas falam, e a nossa tradução ela é bem polida, não é tão polido assim a resposta delas, mas eu não vou te dar nada. Você está achando que se eu te der não sobra nem para mim, vai comprar. O irônico é que já passa da meia-noite, não tem ninguém mais vendendo azeite. Então, eles estão mandando, as prudentes estão mandando as nécias se lascarem mesmo. E ele diz: assim é o reino dos céus. Vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. E aí entra no texto que a gente quer abordar aqui, que tem a mesma introdução do texto anterior. Pessoal, quando o dia acontecer, quando o reino chegar, vai ser mais ou menos assim, porque está ligado. Sabe essa divisão que você vê aí, a parábola dos talentos? Isso não existe originalmente, é um texto só. Jesus está mostrando para eles como vai ser o reino de Deus. Primeiro ele mostrou a falta de providência dessas virgens nécias. Primeiro ele mostrou que elas não foram prudentes, elas não se empenharam em ter um pouquinho sobrando para quando a coisa acontecesse, elas não estavam prontas quando o noivo chegasse. Elas não tinham o que usar para se iluminar quando o noivo chegasse. E agora ele vai para a parte dos talentos. Vamos ler. E também, o que também? O dia, a parousia, o dia quando Cristo voltar, o dia final. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também, o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí, escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o que é meu aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros.
tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos olhar um pouquinho para esse texto. Vamos pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. O servo mau tratou o talento do Senhor como uma coisa morta. O que a gente faz com uma coisa morta? Um bicho morto? A gente enterra, a gente queima, a gente põe debaixo da terra. Foi isso que ele fez com o talento do Senhor. E o que Jesus está querendo mostrar aqui com essa passagem também é, mais do que saber quando, é estar pronto quando acontecer. Esse texto, como eu falei, ele tem a mesmíssima pegada, a mesma introdução do versículo 1. Está falando do reino. E a palavra talento, como eu falei, no português ela vem de agente. Mas a ideia aqui não é uma aptidão natural que Deus te deu. O valor em si, se for converter na moeda de hoje em dia, também não é muito importante, sabe? A gente tem inflação, tem um monte de coisa e tudo mais, mas só para você ter um pouquinho de noção, eu anotei algumas coisas aqui que um pesquisador famoso escreveu, o Carson. Ele diria o seguinte: um talento equivale mais ou menos a 6 mil denários. Um trabalhador diarista da época demoraria mais ou menos 20 anos para juntar essa quantia. 20 anos trabalhando dia após dia para juntar a quantia de um talento. Salvo as proporções da inflação e tudo mais, e o fato que a gente mora no Brasil, aproximadamente 600 mil reais para o que recebeu um talento. 6 milhões para o que recebeu 10 e 3 para o que recebeu 5. Mas isso não é importante. Ele deu para cada um de acordo com a sua, o que? Ele fala no texto, capacidade. A capacidade que o cara tinha para lidar com grana, para lidar com dinheiro, foi o que ele recebeu. O que tinha condição de lidar com 10, Deus deu lá para ele 10 talentos. O que tinha condição de 2, 2. O outro que era mais fraquinho, deu um só. Todo mundo recebeu o máximo que podia, dentro da sua capacidade. E olha a atitude deles. No versículo 16 ao 18, o que recebeu 5, o que ele faz? Ele sai imediatamente e vai aplicar o dinheiro. Os servos bons, eles se sentiram na obrigação de sair e fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Isso era muito comum, pessoal. Os servos tinham uma relação, às vezes, muito íntima e de muita confiança com os seus senhores. E o Senhor deixou ali para ele, e era entendido, era claro que ele tinha que trabalhar com aquele dinheiro. E o texto fala que ele foi lá e investiu e duplicou o valor. Ele não aplicou na bolsa de valores daquela época, né? Ele não saiu e colocou o dinheiro na bolsa e foi lá no outro dia e tirou o dobro em ações. Não é isso. Os investimentos nessa época nem eram seguros, tá legal? Você vai ver que por isso o cara enterrou na terra lá o dinheiro, porque não era seguro assim você colocar o dinheiro na mão de qualquer um. Então o que ele fez? Ele investiu o dinheiro em um negócio que ele começou. Ele usou a grana para fazer aquele negócio ir para frente, fez aquilo prosperar e multiplicou o dinheiro que ele tinha recebido. Mas o servo que não tinha vontade de trabalhar e que tinha medo de assumir o risco, essas duas coisas numa pessoa só, não tinha vontade de trabalhar e tinha medo de assumir o risco, ele cavou um buraco e enterrou o dinheiro. Como eu falei, isso era muito mais seguro naquela época. Ele teria garantido o dinheiro de volta, porque ele enterrou num local seguro, o famoso embaixo do colchão. Eu não ganho, mas também não perco, na teoria, né? Do versículo 19 a 23, depois de muito tempo. A ideia aqui de muito tempo é para a gente fazer um link de novo com a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele veio uma vez, todos vocês sabem, comemoramos semana passada, morreu na cruz e ressuscitou, mas ele vai voltar uma segunda vez. E quando ele fala aqui, depois de muito tempo, é para dar uma ideia dessa sensação de tempo longo que nós temos entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele volta, e aí começam as prestações
de conta. E aí, vamos lá. Onde estão as notinhas? Onde estão os gastos? Eu quero saber tudo. Mostrem para mim o que vocês fizeram. E o primeiro servo, ele chega lá feliz da vida, né? Dobrou a quantidade, velho. Chegou lá com 20 talentos. Deu 10 talentos de lucro para o senhor dele. E ele elogia ele. O que recebeu 2 foi lá e multiplicou também. E ele recebeu um elogio e disse: vem para cá. Eu vou te dar mais responsabilidade, eu vou te dar mais coisas para fazer. Vem, participa aqui da minha alegria. Se torne mais íntimo, vem participar comigo. Tudo isso tem a ver com esse cenário escatológico da vinda de Cristo. Jesus está querendo mostrar para os discípulos: olha, vocês que forem fiéis, vocês que usarem bem os recursos que eu tenho dado, e eu vou falar sobre isso, olha, vocês vão receber proporcionalmente ao empenho e à dedicação de vocês com aquilo que eu dei. Vocês vão ganhar novas e belas responsabilidades. Vocês vão entrar no meu deleite. Romanos capítulo 8, versículo 17. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Em outras palavras, o fiel. É interessante aqui você perceber uma coisa. Jesus não está defendendo uma igualdade sem merecimento, porque ele não restituiu os 2 igual. Ele não deu a mesma quantia, o mesmo benefício para os 2. Ele deu de acordo com aquilo que ele tinha feito. Jesus não é aquele camarada que todo mundo faz meia boca e ele dá 100% para todo mundo. Essa é outra parábola que a gente tem que entender. Jesus aqui retribuiu eles de acordo com o que eles tinham feito, de acordo com as capacidades de cada servo, proporcionalmente. Do versículo 24 em diante, a gente tem o terceiro servo. O terceiro servo, ele acusou o Senhor de ser um homem mau e severo. Vocês percebem que ele fala assim: o Senhor é um homem que colhe onde não plantou, que tira dinheiro dos outros, que junta onde não semeou. O Senhor é um investidor com sangue nos olhos. O Senhor arranca dinheiro de pedra. O Senhor é assim, sua fama é essa. Você extorque as pessoas. Percebe que isso é uma acusação dele. Isso não é a verdade sobre o Senhor. Isso é o que ele está dizendo. Ele acusa o Senhor dele. Ele negligencia a sua responsabilidade, colocando a culpa no Senhor dele. O fracasso dele revela a falta de amor que ele tinha pelo Senhor. Lembra que eu falei que os escravos às vezes tinham uma relação mais íntima com o seu Senhor? O Senhor confiava nele. O Senhor tinha uma relação com ele, mas ele não tinha relação nenhuma com o Senhor. Ele não estava nem aí para aquilo que o Senhor tinha feito com ele, porque aqui, na hora da pressão, na hora da dificuldade, que ele teve que prestar contas, ele mostrou o que ele realmente pensava. Ele mostrou quem ele realmente era. Você é um Senhor severo, um investidor sem medo, sem dó, que não pensa nos outros e que só arranca o dinheiro das pessoas. O servo mau culpou o Senhor. Se você voltar na parábola das 10 virgens, elas acharam que seria fácil demais esperar o noivo. Dormiram e não tinham azeite. Se você olha para esse servo mau, ele achou que seria difícil demais e não cumpriu o seu papel. Eu achei uma frase sensacional sobre esse texto que diz assim: a graça nunca perdoa a irresponsabilidade. Mesmo aqueles a quem é dado menos são obrigados a usar e a desenvolver aquilo que têm, aquilo que receberam. Esse é o reino dos céus. É assim que Deus vai olhar para nós quando as coisas chegarem ao fim. Do versículo 26 ao versículo 27, o servo é condenado. E aqui acontece uma coisa muito interessante, porque ele acusa o Senhor. Você viu? Você é muito severo, você não olha para as pessoas, você tira dinheiro por onde você passa, você é muito sagaz.
o Senhor volta para ele e dá um checkmate nele. Fala: ah, é? Então você sabia que eu era assim, você sabia que eu procuro o lucro acima de tudo, e aí você pega o meu dinheiro e esconde? Já que eu sou assim, por que você não deu o dinheiro para os banqueiros? Pelo menos os juros eu teria. Pelo menos isso. E volta a questão para o servo. E dá um checkmate nele, porque as próprias palavras dele o condenaram. Ele fala que a culpa era do Senhor, o Senhor fala: ué, já que eu sou o que você está falando, por que você não se preveniu e colocou pelo menos no banco? Ele não tem o que dizer. E a partir daí é só o Senhor que fala. No versículo 28 ao 30, o Senhor diz assim: tira o talento dele e dá para o que tem 10. O talento confiado a esse servo é tirado dele. A relação entre ele e o Senhor é rompida. O Senhor dá o seu talento ao que tem 10. Ele executa o que ele fala lá no capítulo 13, versículo 12. Alguém volta aí, capítulo 13, versículo 12. 13, 12. Diz assim: a quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Um servo mau e inútil, o que ele tinha foi tirado dele. A relação que ele tinha com o seu Senhor foi rompida, foi quebrada, porque ele foi negligente com a sua responsabilidade. O mau servo é inútil, pois ele falha em fazer o bem e em usar o que Deus o confiou. Quando não usamos o que Deus nos confiou, quando não utilizamos aquilo que Deus nos dá, cometemos um pecado gravíssimo. Qual foi o resultado disso para esse servo? Ele perdeu os recursos que ele tinha. Mas não foi só isso. Quem dera ele tivesse perdido somente os recursos. Ele foi rejeitado pelo Senhor. Ele foi banido pelo Senhor. Se a gente usar a nossa imaginação, pense comigo. O Senhor deu ali os talentos para cada um no mesmo dia. O primeiro imediatamente saiu para construir alguma coisa. Mas ele não, ele foi e enterrou na terra. E ficou muito tempo até o Senhor voltar. Imagina ele cuidando dos seus negócios, cuidando do que era do interesse dele, prosperando talvez os negócios dele e se esquecendo daquilo que o seu Senhor tinha dado. Ou vocês acham que ele ficou sentado em cima de um cupinzeiro olhando para onde ele enterrou o tesouro, o talento? É óbvio que não. Ele viveu a vida para ele, ao que parece, porque ele não fez nada pelo seu Senhor. Essa parábola nos ensina sobre vigilância, sobre a vigilância que devemos ter, a vigilância que deve marcar o discípulo de Jesus. Não a passividade. Precisamos dizer não à irresponsabilidade, não à negligência desse servo. Precisamos nos ater àquilo que é a nossa obrigação, como servos que recebem do Senhor talentos. Precisamos assumir a nossa obrigação de desenvolver, trabalhar, prosperar os recursos que Deus nos confiou. Até que depois de muito tempo, o Senhor volte e acerte as contas. Jesus está dizendo para os discípulos dele: se tiver que gravar algo, grave isso aqui. Pessoal, vocês estão aí batendo cabeça para saber quando, né? Vocês querem saber quando que eu vou voltar? Pois bem, se vocês não começarem a se preocupar em estar preparados, vocês não vão gostar desse dia, não.
É isso que Jesus está falando com eles. Preocupe-se em estar pronto, porque eu estou te dando algo agora. Eu estou te abençoando com algo agora. Eu te dei algo hoje e agora. Essa parábola, ela vai muito além das primeiras. Ela vai muito além, porque aqui o servo ele foi negligente. Ele não faltou só na preparação, porque as 10 virgens, elas foram falhas em se preparar. Aquele servo do capítulo 24, ele foi falho em cumprir sua obrigação. Quando o Senhor viajou, ele foi totalmente duro e cruel com as pessoas que estavam ao seu cuidado. Esse aqui não. Ele tinha tudo. Ele tinha o que ele precisava. Ele recebeu o máximo que ele podia receber. Ele recebeu de Deus tudo que ele tinha capacidade para segurar. Para você imaginar o que estava acontecendo aqui, é igual aquelas promoções que eles fazem em grandes lojas. Eles falam assim: você tem 10 minutos para entrar nessa loja e carregar tudo que você conseguir. Tudo que você conseguir carregar com os seus braços é seu. Já viu promoções assim? Eu já vi. Tudo que você aguentar carregar é seu. Jesus fez a mesma coisa com esse cara. Eu estou te dando aqui, tudo que você aguenta carregar. E ele foi negligente. Ele jogou para o chão. Ele jogou no chão. O que nós vamos fazer com aquilo que Deus tem nos dado? Porque olha, alguns julgam a vinda do Senhor demorada. Pedro já falava isso. Mas ele não está demorando na sua promessa. Ele é misericordioso, querendo que todos cheguem ao arrependimento. Mas ele vai voltar e cumprir a sua promessa. E mesmo que haja uma longa demora, meus queridos, vai chegar o dia da prestação de contas. Para todos nós. Esse dia vai chegar. Eu não estou falando isso para você ficar com medo, mas eu fico com medo. Porque vai chegar. E eu vou precisar mostrar para ele o que eu fiz. Mostrar para ele: e aí, Rafael, eu saí, te dei, tal. O que você fez, cara? Como é que você viveu? Eu acredito que a gente precisa aplicar a parábola dos talentos em 2 situações. 2 coisas só que eu vou pedir a sua atenção. A primeira delas, como uma comunidade. Uma comunidade cristã. Nós precisamos prosperar, multiplicar, desenvolver e usar bem os recursos que Deus nos deu como uma comunidade. E eu faço uma pergunta para nós como comunidade. Você acha que recebemos um talento de Deus? Sim ou não? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: cara, você é louco? Olha o que Deus deu para vocês. Deus deu para vocês um templo pago na capital de Minas Gerais, uma das maiores cidades do país. Olha o que Deus deu para vocês. Nós ganhamos um templo de mais de R$500 mil, segundo o último cara da imobiliária que eu conversei. Nós ganhamos, e sendo bem pleonástico, a gente ganhou de graça. E eu quero perguntar para nós como comunidade de fé, o que nós estamos fazendo com o nosso templo? O que estamos fazendo com o templo? Literalmente as paredes que Deus nos deu. Como comunidade a gente precisa pensar nisso também. Se a gente não cuidar, acaba. Se a gente não arrumar, destrói. A gente ainda está do lado de cá,
onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Nós ainda estamos do lado de cá. E olha, como comunidade, eu acredito que a gente precisa pensar sobre o que a gente tem feito com o nosso tempo, que a gente recebeu pelo sacrifício de pessoas lá do outro lado do oceano, bancando isso aqui para a gente poder cultuar a Deus. Eu tenho brincado com os meus amigos pastores, e eu falei com eles que às vezes as igrejas têm uma mentalidade de quermesse. O povo tem cabeça de quermesse. Sabe o que é quermesse? A visão que eu tenho de quermesse é uma tiazinha lá na bacinha da pipoca, outro ali vendendo um outro trequinho, um cartazinho muito simplesinho na porta, um negocinho assim bem rudimentar, o pastor lá, coitado, implorando dinheiro de todo mundo. E às vezes eu vejo que tem igreja que gosta de viver assim. Tudo tem que ser aquela coisa sofrida, aquela coisa difícil. Está na hora da gente olhar o que a gente já ganhou. Nós temos projetos. E o que a gente está fazendo com isso? Eu acho que a gente precisa olhar um pouco para esse talento que Deus nos deu. Olha, eu sou extremamente grato, porque aqui eu tenho aprendido o que é ser pastor, o que é ser homem, o que é ser líder. Aqui eu tenho errado e acertado. Vocês têm aprendido o Evangelho aqui. Quantos de vocês cresceram e entregaram a vida aqui? A Cristo. Nessas paredes. Tem o nome de alguns de vocês escrito. Outro dia eu achei uma mesa lá, doutor, com o seu nome, você acredita? Achei lá. Já achei da Natália. Já achei um dia alguém falou da Tati. A Tati era boazinha, não escrevia na mesa. Mas eu já achei um monte de coisa aqui de gente que cresceu aqui e é tão legal. E eu quero que um dia que alguém veja o nome do Léo numa mesa lá embaixo, tá? Porque a gente está crescendo aqui dentro. A gente está construindo algo aqui. E o que a gente está fazendo, sabe? Com o patrimônio que Deus nos deu. A gente tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. A nossa igreja está indo, pessoal. Está indo. Daqui a pouco a gente vai entrar em colapso. Daqui a pouquinho a gente não consegue mais mexer. E o que a gente vai fazer? Vão olhar para esse talento que Deus nos deu antes do Senhor vir pedir conta do que a gente está fazendo. Eu falo como comunidade. Comunidade. Mas a gente também tem que pensar isso como indivíduos. Sabe? Faz uma pergunta para você mesmo, no seu coração. O que eu tenho feito com a vida que Deus me deu? Agora a gente fala um pouquinho sobre dons, habilidades. Aquilo que Deus te deu. O fato de você ser quem você é, único. E ter o que você tem. Deus deu exatamente o que você precisa. O que você aguenta. O que você pode administrar. O que você pode lidar. Porque Ele é justo. Ele quer que a gente prospere isso. O que você está fazendo com a sua vida? Olha, é ruim a gente ver isso, mas faz parte do meu papel falar isso. Eu vejo o tempo todo pessoas cavando um buraco para o talento que Deus deu, enterrando ele e saindo para investir só na própria vida. Como esse servo, cava um buraco. O que Deus me deu está aqui, já tenho minha salvação, já tenho uma igreja, já tenho a vida cristã, agora sou eu. Agora eu não estou nem aí, agora eu vou curtir a vida, agora eu vou aproveitar. Pessoal, Deus nos deu salvação. Você quer mais? Deus estendeu a mão para a gente quando a gente era inimigo dele. Você quer mais? Deus fez o que ninguém faria, a gente quer mais. Cabe a pergunta, o que a gente está fazendo com a vida que Deus nos deu, com a salvação que Deus nos deu? O que você está construindo? O que você está construindo com a vida que Deus te deu? O que está enterrado lá no mato? Que você precisa, essa noite, voltar lá, desenterrar e começar a trabalhar.
É isso que eu quero que você pense. Que a gente reflita como comunidade e como indivíduos. Deus nos deu muito. Deus já fez muito por nós. E agora a bola está com a gente, está na nossa mão. E que a gente possa ouvir de Deus: muito bem, servo bom. Vem cá, chega mais. Porque você foi fiel com o que eu te dei. O que eu dei para você, você foi fiel. Então chega mais. Porque o que você tem, ainda vou dar mais ainda, por causa da sua fidelidade. Quando falamos em talentos, precisamos refletir sobre isso. Vamos orar.